Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Karina Bortolanza, do projeto Formei e Gravei, e hoje eu vim falar com vocês um assunto que está bem em pauta nos dias atuais, que é fascismo. Eu vou dividir o vídeo então em 5 partes. Essas partes são o surgimento do fascismo, como o fascismo se instala, características do fascismo e fascismo é de esquerda ou de direita? E sobre antifascismo, certo? Pessoal, então, o fascismo ele surge lá na Itália, né, na Europa, no fim da Primeira Guerra Mundial. O fim da Primeira Guerra Mundial é 1918. Como a gente sabe, com a guerra tem consequências, tá? Mesmo que a Itália tenha sido um dos países que venceu a Primeira Guerra Mundial, toda a guerra tem prejuízos econômicos, tanto para os que perderam quanto para os que ganharam. Então, a Itália se encontrava em uma crise econômica, tá? Ela era governada por um rei, o rei Vítor Emanuel III, tá? Ali na década de 1900. E ele estava lidando com esses problemas econômicos, além de, certo, problemas de ordem social. Como assim? A indústria estava passando por um momento bem difícil, então haviam muitos protestos e manifestações populares em busca de uma vida de trabalhador melhor, né? Um trabalho mais com condições melhores para os trabalhadores, tá? A gente tem uma figura mega importante, tá? Na Itália fascista, que é Benito Mussolini. Benito, ele fazia parte do Partido Socialista da Itália, tá? Contudo, quando que ele decidiu entrar para a Primeira Guerra Mundial, ele foi banido do Partido Socialista Italiano por ter condutas que não iam de encontro aos ideais do partido. Então, Benito Mussolini, ele sai do Partido Socialista Italiano, tá? Ele foi expulso, certo? E ele cria, então, em 1919, então, vai lá Mussolini e cria uma nova organização, tá? Ela tinha outro nome, que era Facchio. Contudo, mais tarde vai ser o que a gente conhece de Partido Nacional Fascista, certo? O que ele começa a fazer? Pressionar o rei, porque ele quer poder, certo? Então, ele começa o que chama a Marcha sobre Roma, né? Literalmente foi uma marcha para a cidade de Roma, tá? Depois de muito resistir, o rei então cede aos pedidos de Benito Mussolini. O rei Emanuel III, então, ele nomeia Mussolini primeiro-ministro da Itália e diz a ele, dá carta branca para ele formar um novo Estado italiano, um novo modelo de governo, certo? Contudo, pessoal, Benito queria mais, né? Então, em 1924, é quando que os fascistas realmente mostram quem são e para que chegaram, tá? Eles mostram a sua face mais totalitária, certo? Que proíbe oposição. Então, eles exigem que tu vote neles. Ou seja, eles têm controle sobre a população, sobre cada vida, sobre cada voto. Então, eles aniquilam a oposição e obrigam, então, as pessoas a votarem em seu partido. Morre, então, um deputado muito importante na época, porque os socialistas eram contra os fascistas, né? Então, morre o deputado socialista Giacomo Matteotti, que isso gera, então, contestações ao regime fascista, né? Então, as pessoas socialistas começam a ir contra esse governo fascista, tá? E aí que Mussolini tem a sacada. Ele vê esses protestos contra seu governo como a saída para dar, então, a última cartada antidemocrática e fortemente militar em seu governo. Ele diz, então, que ele reprime mais, ele deixa as coisas menos democráticas ainda por conta dos movimentos que surgem. Então, não era culpa dele, não. Imagina. Era culpa dos movimentos.
Em 1925, então, o fascismo consegue recuperar a Itália, né, economicamente. Então, para deixar essa população bem quietinha ali, ele cria, então, o que chamam de socialismo corporativo, certo? Que fazia com que a população, então, ficasse mais controlada, né? As organizações de trabalhadores ficassem mais quietinhas, porque ele não queria os movimentos, certo? Quando ele cria, então, esse sindicalismo corporativo, ele reprime qualquer movimento que fosse contra o controle econômico do Estado, tá? Mussolini, então, ele adere à Segunda Guerra Mundial, que vem logo em seguida, tá? Mussolini, então, dá os braços a um fascista bem conhecido como Hitler, da Alemanha, e juntos vão lutar a Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha, então, perde a Segunda Guerra Mundial, Mussolini é morto pela própria população italiana. Pessoal, como o fascismo se instaura? Qual que é a situação propícia para o fascismo surgir? Então, o fascismo, ele surge, notem, tanto na Itália quanto na Alemanha, ele surge de uma situação econômica ruim, uma crise, certo? E dali eles criam um discurso populista, onde diz que vai ter uma nação mais forte, com um partido político apenas, e que ele alimenta então essa visão antagonista de um só partido. Ele dá esperança para as pessoas, né? Principalmente no caso da Alemanha, onde que tinha perdido a guerra, né? Então Hitler ele vem com esse discurso de vou reerguer a Alemanha, que foi destruída, que foi deixada na miséria, né? Então essa ideologia nacionalista, eles usam desses momentos onde a população está enfraquecida, para então se promover como líderes populistas. Então, mas eles esquecem de um detalhe, né? Mero detalhe. O fascismo utiliza do terror e da violência. E isso vai se mostrar, como se mostrou na Alemanha, como se mostrou na Itália. Então, eles são totalitários, autoritários, certo? Então, normalmente é nesses momentos em que esses líderes fascistas iniciam seus discursos para implantar aquela sementinha lá, ó, na população, para depois fazer o quê? Né? Eu vou falar algumas características do fascismo, então. Como a gente diz, né? Como a gente decifra quem é fascista, o que é o fascismo. Tá, eu tenho algumas coisinhas bem elencadas aqui, que se você começar a analisar cada uma delas, você vai saber se está falando de uma pessoa fascista ou não. Bom, o fascismo defende principalmente, tá, pessoal? Estado totalitário. O que seria isso? É um estado onde controla a vida e destrói qualquer manifestação de indivíduo, certo? Qualquer oposição. Ele é totalitário. Ele comanda tudo. O Estado controla a vida, tá? E também ele acaba com qualquer oposição que aparecer. Autoritarismo é a autoridade suprema de um líder. Ele é inquestionável, certo? Ele é autoritário. É isso que é autoritarismo, certo? É um líder com poder máximo e inquestionável. Mais uma, nacionalismo. O que seria o nacionalismo? A nação é o bem supremo. Tudo em nome da nação. A nação em cima, a nação sobre tudo, acima de tudo, certo? Então defende muito essa ideia de nacionalismo, coisa que Hitler e também Mussolini faziam, né? Hitler, ele tinha a nacionalidade como seu pedestal, né? Então a gente vê isso num líder fascista, a gente vê o discurso nacionalista. Antiliberalismo, muito bem. Ele aí é um pouco controverso, né?
Ah, tá, beleza, antiliberalismo, mas não era todo o liberalismo que eles eram contra. Por exemplo, eles defendiam a propriedade privada, que isso é liberal. Contudo, eles defendiam a intervenção do Estado na economia, né? A nacionalização de grandes empresas, ok? Expansionismo, então, eles queriam a questão de expandir fronteiras, né? Era expandir o ideal nacional deles através de conquista de fronteiras. Sempre aumentar o número de território, quantidade. Eles eram expansionistas. Militarismo, tá? A organização militar é a salvação para a nação, certo? É a salvação nacional. A força militar é o órgão responsável por manter a salvação da nação, por manter a nação. Anticomunismo, então. Eles eram anticomunistas, assim como eles eram antiliberais. Então, por que anticomunistas? Eles eram contra a luta de classes e a igualdade suprema social, certo? Como assim? O comunismo, na sua essência, a principal característica do comunismo é igualdade social absoluta. E eles não queriam isso, né? É meio óbvio quando a gente fala isso, porque a gente vê na Alemanha que eles não queriam uma igualdade nem aqui, nem em Marte, né? O que eles queriam era fazer segregação racial, perseguir judeus e matar qualquer um que se opunha a seu governo. Então, de igualdade a gente não tem nada. Corporativismo, tá? Que seria a corporação profissional elegia um representante para o resto votar. Então, não era mais um homem, um voto. Era a corporação decidia, o povo votava em quem era decidido. E por último, então, a hierarquização da sociedade, tá? Os mais fortes conduzem, então, a segurança nacional, ok? Então, eles diziam, com essa hierarquização da sociedade, que era a partir da vontade nacional. Que vontade era essa? Não faço ideia, mas eles tratavam como sendo a vontade nacional. Próximo ponto, então, fascismo é de esquerda ou fascismo é de direita? Pessoal, é muito complexo a gente pisar no campo das ideologias, tá? Tanto do que é direita quanto do que é esquerda, tanto do que é fascismo e de para que lado pende mais. Mas existem muitos autores, eu vou deixar aqui aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Que vocês podem estar lendo e tirando suas próprias conclusões, certo? Eu vou trazer aqui algumas questões que são abordadas por grupo de pesquisadores, tá? Como, por exemplo, alguns defendem que é da extrema-direita porque havia perseguição aos socialistas. Então, não tem como ser de esquerda se perseguir a socialista. Mas, ao mesmo tempo, eles eram contra o liberalismo. Por causa desse conservadorismo, então, eles acabavam tendo uma desigualdade muito grande. E a esquerda, o primeiro e o mais forte, mais forte característica da esquerda é a igualdade. A igualdade é absoluta, a igualdade é social. Então, quando que um governo preza pela desigualdade, como é o caso, então, né, gente, da Alemanha, onde buscava a raça ariana, né, onde perseguia judeus, onde negros eram feitos de escravos nos campos de concentração, ou qualquer outra comunista, ou pessoas que iam contra os ideais do governo. Então, acho que ali a gente não vê algo que preza a igualdade, né? A gente já vê alguma coisa, então, bem diferente. Trago, então, uma frase aqui de um autor que defende que o fascismo é de extrema direita, tá? Eu vou ler para vocês. Quanto mais a pessoa considerar a igualdade absoluta entre todos os povos para ser uma condição desejável, mais a esquerda vai estar. Isso no aspecto ideológico, claro. Quanto mais uma pessoa considerar a desigualdade, então, como inevitável ou mesmo desejável, o mais para a direita estará. Então, tirem suas conclusões, certo, pessoal? Leiam um pouco mais, tem várias teorias, tem várias discussões sobre isso. Então, vocês podem estar procurando e tirando suas próprias conclusões, certo?
E por último, vamos falar do que é então o antifascismo, palavra que atualmente está bem em pauta, tá? Então, existem até manifestos antifascistas, principalmente aqui no Brasil, tá? Então, o que é ser antifascista? É uma pessoa que é contrária ao sistema de políticos que se baseiam, então, no governo autoritário, totalitário, arbitrário, despotismo e violência e censura, certo? Então, basicamente, isso é ser antifascista, é ir contra leis antidemocráticas, ações antidemocráticas e ditatoriais.